Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no nosso curso de Cálculo 1 vamos estudar as derivadas de funções logarítmicas. Preparados? Vamos para a aula então. Bom pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre a derivada de funções logarítmicas, que são funções assim, quando o y é igual ao logaritmo de x na base a. E a gente quer saber a derivada dessa função. O fato é que a gente não tem nenhuma regra para a derivada do logaritmo, mas a gente sabe fazer a derivada do exponencial. Então a gente pode identificar que se o y é o log de x na base a, isso significa que o a elevado a y é x. A elevado a y é x. E aí a gente pode, neste cara aqui, aplicar derivação implícita, que é o quê? A gente deriva o lado esquerdo e deriva o lado direito. Então a derivada de a na y é igual à derivada do x. Só que a derivada do a na y, a gente vai fazer usando a regra da cadeia. A gente sabe que a derivada do a na y é, se fosse o a na x, o a na y ia ficar o a na y ln de a, ainda vezes a derivada do y em x, essa regra da cadeia. E aqui a gente vai ter 1, certo? Então olha só, a derivada do y em x a gente obtém só isolando isso daqui, A gente vai ter que o dy dx, que é a derivada do log de x na base a, é igual a 1 dividido por a na y. Só que o a na y é o x, Então eu já posso identificar que isso daqui é o meu x, é o nosso x, Ele é x ln de a. Então eu vou escrever isso daqui, porque a gente já tem mais uma fórmula. A derivada em x do logaritmo de x na base a é igual a 1 dividido por x ln de a. Certo? Então essa daqui é mais uma para a nossa coleção de fórmulas. Sempre que a gente tiver o logaritmo de x na base a derivada vai ser 1 sobre x ln de a, ok? Só que tem um detalhe. Lembra o que acontece quando o nosso a base, ela é o logaritmo o número e de Euler. O que acontece nesse caso? A gente sabe que o log de x na base e é o que a gente conhece como ln de x, porque é o logaritmo natural, ok? Então, a derivada do logaritmo natural, vou fazer aqui, Então a gente tem que, eu já vou colocar a fórmula já mesmo, A derivada em x, no caso do log da base e, é o ln de x. Tá? A derivada do ln de x, do logaritmo natural de x, é igual a 1 sobre x vezes o ln de e. Só que o ln de e é igual a 1. Ok? Então, a gente tem 1 sobre x. Somente isso. E essa é mais uma para a nossa coleção. É um caso particular desse cara aqui, mas a gente agora sabe que sempre quando a gente tiver que fazer a derivada do logaritmo natural, a gente vai ter 1 sobre x, ok? Vamos seguir de exemplos, então. Derive y igual ao ln de x ao quadrado mais 1. Aqui a gente vai usar a regra da cadeia. Então, a gente vai fazer a derivada em x do ln de x ao quadrado mais 1. Isso daqui a gente vai ter a derivada do ln é 1 sobre x. Só que no caso, o nosso
o argumento aqui é x ao quadrado mais 1. Ok? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Ó. A derivada do ln, 1 sobre o argumento do ln. Ok? Então, aí a gente vai fazer vezes a derivada de quem? Do x ao quadrado mais 1. Então, portanto, a nossa derivada aqui ela vai ser 2x, que é a derivada do x ao quadrado, mais 1, a derivada de 1 é 0. A gente vai dividir por x ao quadrado mais 1. Ok? Então, essa é a derivada que a gente estava procurando do nosso ln de x ao quadrado mais 1. Aqui, a gente pode perceber que existe um padrão, tá? Que a gente vai sempre ter a derivada em x do ln de u, certo? Quando u é uma função de x, a gente tem 1 sobre u, ou seja, 1 sobre o u aqui, no caso u era o x ao quadrado mais 1, vezes a derivada em x do nosso u. Certo? Isso daqui é uma regra. Ela também pode ser escrita, né? Ela é totalmente análoga, a gente escreveu o seguinte, ó. d de x do ln de uma g de x, né? Em vez de notação de u, usa a notação de g de x. A gente tem a derivada da g de x no numerador dividido pela g de x no denominador. Tá? É a mesma coisa, né? Olha só, aqui a gente tem a derivada de x ao quadrado mais 1 no numerador dividido pelo x ao quadrado mais 1 no denominador. Isso é que acontece quando a gente faz a derivada de funções logarítmicas, ok? Que são compostas. Veja só essa outra aqui, ó. Derivada do ln de seno de x. Então a gente vai usar essa regra aqui, ó. Derivada do ln do seno de x vai ser igual ao quê? A derivada do seno é o cosseno. E a gente vai dividir pela própria g de x, né? No caso aqui a nossa g de x é o seno de x. Então a gente tem cosseno sobre o seno de x. Então basicamente o que a gente tem aqui é a cotangente de x, né? Seno sobre o cosseno é a tangente, cosseno sobre o seno é a cotangente. E aqui está a nossa resposta. Agora vamos ver. Viu como é simples derivar a função logarítmica, né? E agora vamos ver essa raiz de ln de x. Então a gente vai fazer a f' vai ser a derivada da raiz, que é 1 sobre 2 raiz do ln de x, certo? Lembrando que a derivada da raiz de x é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Então, se o nosso argumento é ln de x, então aqui, ó, ele vai ter que ser o ln de x aqui dentro da raiz. Aí, vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x. Então, a gente tem 1 dividido por 2x raiz do ln de x. Então, basicamente, isso daqui é a nossa derivada, certo? Simples assim. É muito simples trabalhar com derivadas de logarítmicos, de funções logarítmicas. Então, para a gente fazer esses dois exemplos aqui, a gente segue com mais exemplos. Esse aqui a gente tem o log na base 10 desse argumento, que é 2 mais seno de x. Então, a gente tem que lembrar que a derivada em x do log de x na base A
ele é igual a 1 dividido por x ln de a. Então, no caso aqui, com a igual a 10, a gente vai ter 1 sobre x ln de 10. Só que quando a gente for fazer a regra da cadeia aqui, ó, a gente vai ter o nosso f', né? F' de x. A gente vai fazer o 1 sobre o x ln de 10, só que o x é 2 mais seno de x. Não é só x. E aqui a gente tem o ln de 10. Tá? Então, essa é a derivada do de fora. Aí a gente vai fazer vezes a derivada do de dentro, que é 2 mais seno de x. E aqui a derivada de 2 é zero, a derivada de seno é o cosseno. Portanto, a derivada da nossa função vai ficar o cosseno de x dividido por 2 mais seno de x vezes o ln de 10. Ok? Então, essa aqui é a derivada que a gente estava procurando. Agora, essa outra função aqui, ó, o ln de x mais 1 sobre raiz de x menos 2. Então, aqui, ó, a gente vai, para fazer essa derivada, então a derivada em x do ln de x mais 1 sobre raiz de x menos 2, aqui, ó, a gente sabe que a derivada do ln é 1 sobre x. Então a gente vai ter a função invertida. A gente vai ter o raiz de x menos 2 dividido pelo x mais 1. Certo? Então, ó, a gente inverte o argumento e a gente faz vezes a derivada do argumento. Só que essa derivada do argumento aqui, ela vai ser uma regra do quociente, né? A gente tem x mais 1 e raiz de x mais 2. Aqui a gente ainda vai ter mais uma derivada, uma regra da cadeia aqui dentro. Mas a gente vai seguir a conta fazendo assim, ó. X menos 2, x mais 1. Isso aqui vai estar em evidência e vamos abrir um colchetes grande, porque a gente vai fazer o de baixo vezes a derivada do de cima. Então é raiz de x mais 2 vezes 1 menos o de cima vezes a derivada do raiz de x mais 2. E a derivada do raiz de x mais 2 vai ser x mais, vai ser 1 meio de x mais 2 na menos 1 meio, certo? Vezes 1. Aqui. Porque a gente tem, então, essa daqui, ó, a derivada, até eu vou escrever aqui, ó, para ficar mais claro. A derivada que a gente usou ali, né? É que a derivada do raiz de x mais 2, ele é igual a 1 meio de x mais 2 na menos 1 meio, porque isso daqui é x mais 2 na 1 meio, né? E aí vezes a derivada do de dentro, que é 1. A derivada de x mais 2, que é 1. Ok? E aqui no denominador a gente vai ficar com raiz de x mais 2 ao quadrado. Assim. Ok? Então, bom, eu vou apagar isso daqui porque eu vou precisar desse pedaço do quadro aqui. Mas o que a gente tem aqui, ó, é o... Aqui é menos 2, gente. Nossa, olha só. Menos 2 e aqui é menos 2. O resto não muda. Só esse sinal.
aqui, que é menos 2. E aqui é menos 2. Nossa, eu errei aqui em cima. Bom, ufa, ainda bem que eu vi. Tá, em cima é x mais 1, embaixo x, raiz de x menos 2. Bom, então agora a gente vai trabalhar esses termos aqui para simplificar essa equação. Eu vou começar aqui, ó, vendo que esse raiz ao quadrado, a gente pode eliminar todo ele aqui, ó, fica só com o x menos 2 aqui. Então o nosso denominador aqui vai ter x mais 1, que multiplica x menos 2. E aqui, ó, esse primeiro termo, esse raiz de x menos 2, vezes esse raiz de x menos 2, vai ficar x menos 2. Certo? Agora, no segundo termo, a gente vai ter o raiz de x menos 2 no numerador dividido por raiz de x menos 2. Então, ele vai se eliminar. Esse cara aqui, ó, vai eliminar este cara aqui. E a gente vai ficar com ainda menos 1/2. Deixa eu melhorar essa linha aqui. Menos 1/2 de x mais 1. Certo? Então, toda essa coisa complicada aqui, ó, esses raízes aqui ficam, elimina a raiz. Com esse daqui ele vai se eliminar todo o termo. O denominador fica o mesmo para ambos. E ficou essa coisa aqui um pouquinho mais simples. Aí, olha só, a gente pode dividir esse termo aqui por tirar um mínimo, né, aqui, e jogar esse 2 para baixo. A gente vai jogando esse 2 para baixo, a gente fica com 2x mais 1 vezes x menos 2, aqui. E aqui eu fico com 2x menos x. Então eu fico com 2x menos 4 menos x menos 1. Pronto, assim aqui fica bem fácil de a gente perceber o que a gente vai ficar com. X menos 5 dividido por 2, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 2. Ufa, finalmente achamos aquela derivada que a gente estava procurando. Então a derivada do ln de x mais 1 dividido por raiz de x menos 2. Depois de uma maratona algébrica aqui, a gente faz x menos 5. A gente vê que essa derivada é igual a x menos 5 dividido por 2, que multiplica x mais 1, x menos 2. Então o que vai acontecer quando a gente tiver a função logaritmo do módulo de x e a gente tem que fazer a derivada dela? A gente sabe que a logaritmo do módulo de x, ela vai ser o seguinte: ela vai ter o ln de x quando o x é maior do que 0, certo? E ela vai ser o ln de menos x se o x for menor do que 0. Porque ela não é e assim ela é definida para valores negativos de x, certo? Porque a logarítmico, a gente não consegue fazer o log de um número negativo, ela não existe, não é definida. Então, o que vai acontecer? Ó? A derivada dessas funções, elas vão ser 1 sobre x se o x for maior do que 0, tranquilo. E se o x for menor do que o 0, a gente vai ter a derivada do de dentro, que é menos 1, dividido pelo menos x. Lembra que a gente faz a derivada da função dividido pela função, né, pela g. Então aqui, ó, isso daqui é igual a 1 sobre x. Então a derivada do ln do módulo de x, ela é sempre 1 sobre x, não importa se é positivo ou negativo, exceto para o x igual a 0. Então a gente tem, atualiza aqui, ó, a nossa tabela de fórmulas, que diz o seguinte: o ln do módulo de x vai ser 1 sobre x, tá? Exceto se o x for igual a 0, mas olha, nem tem como, né? Porque o x igual a 0 já dá problemas aqui.
Pessoal, olha só, a gente já viu que derivar logaritmos é muito simples. Então, olha o que eu vou apresentar para vocês agora. A derivação logarítmica, ela é uma ferramenta assim que facilita muito alguns cálculos de derivadas. Por exemplo, olha essa função maluca que a gente tem aqui. Imagina a gente fazer isso daqui por quociente, produto, tem implícita. Meu Deus, isso aqui seria um trabalho absurdo usando as propriedades e técnicas que a gente tem até agora. Mas, como a gente sabe que derivar logaritmos é fácil, ele tem algumas propriedades que facilitam muito os cálculos, a gente vai usar o que a gente chama de derivação logarítmica em 3 passos, tá? Eu vou anotando aqui, conforme a gente faz o exemplo, eu vou pôr aqui, ó, primeiro passo. A gente vai tomar o logaritmo, tomar o logaritmo natural, tirar o ln, né? Dos dois lados da equação, tá? De ambos os lados da equação. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Quando eu tomo o log do lado esquerdo, eu fico com o ln, né? O ln de y. Do lado direito, a gente sabe, a gente já pode até usar, ó, o ln do produto é a soma dos logaritmos. Então eu tenho o ln de x na 3/4 mais o ln de raiz de x ao quadrado mais 1 menos o que está no nosso denominador. Só que daí tem o seguinte, o que é expoente vira multiplicador. Então a gente tem, ó, 3/4 do ln de x, né? Porque a gente teria o ln de x na 3/4, o 3/4 vai para frente. Aí a gente põe mais. O expoente aqui é 1/2, porque é a raiz, a gente põe 1/2 aqui na frente do ln de x ao quadrado mais 1. Ó, tá ficando simples. Menos, o expoente é 5, 5ln de 3x mais 2. Assim. Agora, aqui a gente já tomou o logaritmo natural nos dois lados da equação, a gente vai para o segundo passo. O segundo passo é o seguinte, a gente vai fazer a derivada implícita dessa equação. Então a gente vai derivar implicitamente. Derivamos implicitamente em x, né? Claro, tomando o logaritmo natural nos dois lados da equação, derivando implicitamente nos dois lados da equação. Então não estou nem escrevendo aqui, mas vocês já entenderam a ideia. Como é que é a derivada do ln de y quando a gente sabe que o y depende de x? Então a gente faz uma regra da cadeia, a gente tem o 1 sobre y vezes o y', que é a derivada dele. Aí a gente tem no lado direito a derivada da soma, é a soma das derivadas. Então a gente fica com 3/4, a derivada do ln é 1 sobre x, mais 1/2, aí a gente tem 1 sobre x ao quadrado mais 1. Lembra que a gente põe a função no denominador e no numerador a gente põe a derivada dela? Então a gente só faz aqui, ó, 2x sobre x ao quadrado mais 1. Aí a gente vai ter menos 5, e aqui é a mesma coisa, ó. No numerador é 3, o denominador é o próprio 3x mais 2. Assim. Bom, agora, olha só. O nosso y' já está aqui, a gente precisa isolar ele. Então, o terceiro passo é isole o y'. E como é que a gente faz isso? Bom, eu vou dividir tudo
Então a gente tem o y', eu vou ter 1 sobre y vezes o 3 sobre 4x mais x sobre x ao quadrado mais 1. E aí a gente vai ficar com menos 15 sobre o 3x mais 2. Mas aqui tem um detalhe, a gente tem o y aqui, mas a gente tem o y. Qual é o valor do y? Né? Então, finalmente, temos o nosso y', né? Que no caso aqui, ó, ele vai ser 1 sobre o y, ele vai ser o 3x mais 2 na quinta potência, isso no numerador. No denominador a gente vai ter o x na 3/4 raiz de x ao quadrado mais 1. E aí a gente abre um colchetes aqui, ó, fica com 3 sobre 4x mais x sobre x ao quadrado mais 1 menos 15 sobre 3x mais 2. E aí a gente já tem a nossa derivada. Viram como é muito mais simples? Imagine se a gente tivesse que fazer pelas técnicas tradicionais. Então, ó, recapitulando. Toma o log dos dois lados, o log natural, né? Aí a gente já rearranja os termos para que fique mais fácil da gente derivar. Aí a gente vai aplicar a derivada implicitamente em x nos dois lados e isolar o y' e está feita a nossa derivação logarítmica. Vamos derivar agora o y igual a x elevado à raiz de x. Então o que a gente faz aqui, ó? Primeiro passo, até eu vou anotar em vermelho aqui, ó. Primeiro passo, a gente tira o log nos dois lados. A gente vai ter o ln de y igual a raiz de x ln de x. Agora, o segundo passo é aplicar a derivada implícita. Aí a gente tem 1 sobre y vezes o y' igual a... Como é que a gente faz a derivada desse produto? A gente vai fazer o raiz de x vezes o 1 sobre x, que é a derivada do ln de x, e vamos somar com ln de x vezes 1 meio de x na menos 1 meio. Tá? Ou a gente pode já direto pôr o 2 raiz de x aqui. Porque a gente não vai conseguir trabalhar algebricamente muito esse raiz de x, então aqui tá bom. Agora, o terceiro passo, a gente vai isolar o y'. Então o y' vai ser igual ao y vezes raiz de x sobre x, que é 1 sobre raiz de x, na verdade, né? Bom, vou deixar assim. Mais o ln de x sobre 2 raiz de x. Tá? Esse daqui, ó, esse raiz de x sobre x, eu vou modificar ele. Vou fazer ele 1 sobre raiz de x. Por quê? Porque a gente já tem o raiz de x aqui, então eu posso fazer um mínimo, né? Eu posso, por exemplo, multiplicar por 2 aqui e multiplicar por 2 aqui, e a gente tem o mesmo denominador. Agora, olha só, o y', eu vou trocar o y por raiz de x sobre x por x elevado à raiz de x, e aí eu vou abrir aqui o colchetes e a gente fica com um denominador 2 raiz de x aqui, e o numerador fica 2 mais ln de x. Então tá aí mais uma derivada que a gente consegue fazer utilizando a derivação logarítmica. Não tem nada a ver com logaritmo isso aqui, mas o fato de a gente transformar em logaritmo nos possibilita resolver essa derivada ali. Beleza. O
que normalmente a gente não conseguiria, né? Então tem várias situações que só uma derivação logarítmica ou uma derivação implícita vai nos possibilitar achar a derivada da função. Agora olha o seguinte, vamos agora imaginar, a gente vai procurar uma forma de escrever o número e como um limite, tá? Se a gente considerar a função ln de x, então a gente sabe que a derivada dessa função é 1 sobre x. E a derivada, quando x é igual a 1, é igual a 1 sobre 1, que é 1. Beleza. Agora, vamos ver como é que é a definição de derivada, tá? Vou escrever aqui, ó, porém, mas, não obstante, no entanto, a f' de 1, ela é o limite em que o h tende a zero da f de x a f de 1 mais h menos a f de 1. Então essa é a derivada de qualquer função quando x em torno de x igual a 1, ok? Por questão de conveniência, ou talvez até didática, a gente não tem problema a gente trocar esse h por x. Então eu vou fazer o limite de x tendendo a zero do f de 1 mais x menos a f de 1 dividido por x. Aqui, ok? Só que a nossa f é o ln. Então olha só, a gente vai ter o limite de x tendendo a zero de quem? A nossa f de 1 mais x é o ln de 1 mais x. Ok? Menos o ln de 1. Só que o ln de 1 é zero. Aqui. E o nosso denominador fica com o x. Então esse cara aqui, ó, fica zero. Beleza? E aí a gente fica com o limite de x tendendo a zero de ln de x de 1 mais x sobre x. Ok? Só que olha só, quando a gente tem o 1 mais x sobre x, ó, quando a gente divide, é a mesma coisa que a gente multiplicar por 1 sobre x. Então é o equivalente a gente escrever o limite de x tendendo a zero do ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Ok? Agora olha só. Esse 1 aqui, ó, isso daqui é igual a 1. Beleza? Então a gente tem esse limite aqui, que ele é igual a 1. Então, olha só, tudo isso daqui é uma forma de a gente escrever o número 1. Agora a gente vai ver o seguinte, a gente pode escrever o número e como sendo e elevado a 1, né? Então a gente pode escrever ele como e elevado ao limite de x tendendo a zero do ln de 1 mais x na 1 sobre x, ok? E quando a gente faz o limite, o e no limite, isso aqui é igual ao limite do x tendendo a zero de e na ln de 1 mais x 1 sobre x. Então, aplicar o limite no expoente é a mesma coisa que aplicar o limite em toda exponencial. Tá? Isso a gente viu em propriedade dos limites. Só que agora o exponencial do ln é igual a o próprio argumento, certo? Então, o nosso e pode ser escrito como sendo o limite de x tendendo a zero do 1 mais x elevado a 1 sobre x. Tá? Então essa é uma forma de a gente escrever o número e como sendo um limite. Isso daqui, se a gente aplicar
essa fórmula quando x tende a zero, com o valor, quando ele vai chegando mais próximo de zero, a gente vai chegando com o e cada vez mais próximo do da sua precisão, né? E a gente vai tendo os números cada vez mais próximos de 2,1, 2,7, 1,8, 2,8, 1,8 e assim por diante. Aí a gente vai ficando cada vez mais próximo conforme a gente vai pegando valores de x menores, né? Então, no limite em que o x vai a zero, o e é dado por esse limite aqui. Então, é uma forma que a gente obter o valor do e, certo? O que a gente pode ver é que se a gente substituir, tá? Se a gente substituir o 1 sobre x aqui, ó, por n, vamos pôr o n igual a 1 sobre x, o x tendendo a zero, o n vai tender a infinito. Então a gente pode escrever o e da mesma forma como um limite, né, mudando o limite de n indo a infinito. E onde tem o x, a gente põe 1 sobre n. E onde tem 1 sobre n, 1 sobre x, a gente põe n. Então essa daqui é outra forma de a gente escrever o mesmo número, né? Só com o limite, em vez de indo a zero, indo a infinito. E a gente obtém o valor de e com muita precisão. Então, na aula de hoje, a gente estudou como a gente faz a derivada de funções logarítmicas. E na próxima aula, a gente vai começar a estudar aplicações das derivadas. Lembrando que agora é com vocês. Façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina. E sempre que puder, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso, a gente encerra a nossa aula. Nos vemos na próxima. Bons estudos. Até mais!